Mas se ele cumprir, pô, isso aí foi genial, porque assim, no meio de um debate, que foi um debate super cortês, ele jogou essa na mesa ali e o cara disse que vai arranjar as assinaturas, cara. Aí vai sair uma PEC, que é uma baita de uma PEC. Vamos então pro React. Bora, eu não sei qual que é a ordem que o Kim postou aqui, se é o melhor. A gente vai... Deixa eu só botar. 600 bilhões de gastos tributários. São empresas que, de uma forma ou outra, conseguem no parlamento desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Vamos cortar linear 10%. Quando o governo apresenta tudo isso, houve uma grita. A grita é do andar de cima. O cara que mora na cobertura tem que pagar o condomínio. Você acabou de falar, de alguma maneira esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. Eita lapada do carro. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater. Foi, mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que sai do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei que os dois maiores não são para super ricos. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas, sendo a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução do imposto de renda com saúde e dedução do imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. Nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Esses são os dois maiores gastos tributários. Se for para enfrentar privilégio grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. Os editores do Kim são... Rapaz, os nerdola que editam as coisas do Kim, né? Mas ficou legal. Gostei da edição. Gostei da musiquinha e desse finalzinho desses caras. Só um comentário antes de você colocar outro react, eu vou comentar isso aí. Teve um argumento que o Kim repetiu muito, que é um argumento correto, absolutamente correto, e que eu acho marcante o argumento, que foi o seguinte. O Lindbergh tentou apresentar o PT como um partido que tem uma preocupação com a causa social. O que eu não acho que está errado. Eu acho que o PT tem uma preocupação com a causa social. O ponto que está errado é a crença de que o PT tem uma preocupação com a causa social e, portanto, combate os mais ricos. Essa ideia de que o PT é combativo em face dos mais ricos, isso está errado, porque não é. E um dos argumentos que ele levantou várias vezes e não foi respondido a contento era o seguinte: bom, se o PT combate tantos mais ricos, por que os ricos doam tanto pro PT? Um argumento simples. Por que as maiores empresas do Brasil doam sistematicamente para o PT do jeito que doam? E aí vai dizer, mas é muito mais para os concorrentes. Não, não é não. É mais PT. É mais PT. JBS é mais PT. Os bancos é mais PT. O PT tem, dos setores que tem a grana no Brasil, né, o setor de carnes, representado aí pela JBS, maior empresa de frigorífico do mundo, e o setor bancário, o PT tem doações vultuosas, uma grana preta. Então fica muito difícil você acreditar que as pessoas não tenham ciência de quais são os seus interesses, ou que elas doariam para um governo que é contrário aos seus interesses. Não é o caso. Quando o Lula, agora não mais, agora realmente já está uma relação mais acirrada, mais difícil. Mas quando o Lula assumiu nesse terceiro mandato, no início dele assumir, a Faria Lima inteira estava com o Lula. Faria Lima toda estava abraçado com o Lula. Entendeu? Então, assim, a ideia de que você tem um PT, que é um partido que combate os ricos, que faz frente aos ricos, isso é falso. O PT é um partido de conciliação. E mais ainda, eu acredito que uma das grandes dificuldades que o PT está tendo hoje, nesse governo, que está fazendo o governo ficar do jeito que está, né, perder popularidade e tudo mais, é o fato que o PT continua tentando conciliar. Então o PT quer coisas contraditórias e não consegue estabelecer uma relação positiva ali entre essas demandas contraditórias. E isso foi um ponto que o Kim levantou, que eu acho que foi um ponto assim muito aguçado. Aquele melhor corte... o Reis falou um negócio aqui. Porra, cara, você falou a realidade. O PT combate a classe média. Exatamente. É isso mesmo. A estrutura de funcionamento do PT é esta. O PT, ele tem preocupação social com a base da pirâmide. Eu acho que tem mesmo.
Tô sendo sincero aqui, não acho que ele não tá nem aí. Eu acho que tá sim, eu acho que eles fazem vários programas de transferência de renda, eles ampliaram demais o Bolsa Família na época dos primeiros mandatos do Lula. Eu acho que eles têm essa preocupação. Por outro lado, eles conciliam com quem tem muita grana, vale dizer, com os bancos, o oligopólio bancário brasileiro, e com os grandes empresários amigos do rei, que são colocados ali numa posição interessante, a partir da qual eles fazem o apoio, eles dão o apoio que eles precisam dar e fazem os seus esquemas, né? Como a gente sabe. Por exemplo, o tanto de crescimento que a JBS teve durante o governo Lula foi uma coisa escandalosa. Os caras pegaram um frigorífico que era grande, mas que não era esse colosso, e transformaram num colosso internacional, no maior de todos. Eles pegaram um cara como o Ike Batista, que todo mundo sabe, um fala barato, um falastrão, e transformaram o Ike Batista, a certa altura do campeonato, no homem mais rico do mundo. Então, esse tipo de transigência com o grande capital é marca do PT. Aonde o PT incide e coloca mais pressão é, portanto, sobre a classe média. É a classe média dos pequenos proprietários, dos profissionais liberais, da galera que ganha ali na faixa, né, de uns 3, 4 salários mínimos até mais ou menos uns 8, 7, esta faixazinha de classe média é a que mais sofre com o PT. É a que paga a conta, é a que tem a tributação mais pesada, é a que não tem o amparo e o cuidado, o olhar cuidadoso do governo. No fundo, é aquela que o Lula etiqueta e fala mal e fala de forma pejorativa quando ele fala de elite. Quando ele tá falando da elite dos olhos azuis, que ele deu essa declaração muitos anos atrás, ele não tá falando da elite de fato, porque a elite é amiga dele. Ele estava falando da classe média, que não é assim, que não tem esse perfil étnico, mas que ele vai dizendo que tem, né? Então uma certa classe média produtora do Brasil sofre muito com o PT, e não é à toa que essa classe média, é desta classe média que emergem os mais vocais críticos do PT. A galera mais vocalmente crítica do PT vem dessa classe média. O MBL, em grande medida, é representante dos interesses dessa classe média. Em grande medida, a gente fala para essa classe média. Então é isso aí que você disse, viu? Vamos lá. Aquele super corte que você falou seria aquele das blusinhas lá? Que aí eu acho que eu Não. É o final em que ele se compromete a fazer um negócio pelo Kim. Ah, então... Que foi o momento, pra mim, o momento alto do debate. Então vamos ver esse aqui mesmo. Opa. Bora ver. Blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. O Lula resistiu o tempo inteiro, digo mais o Lula e a própria Janja, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar a blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. Não, para aí. Pois é, velho. Assim, esse é o argumento, eu vi isso aí. Esse é um argumento matador. Não existe isso de um partido, do governante, do presidente, votar a favor de uma coisa que o presidente não quer, pô. O que é isso? Seria tipo, a gente assume o poder, viramos aí na presidência, o Renan levanta a buquelização do Brasil e o Partido Missão inteiramente é contra. Qual é a lógica disso, pô? Siga. Bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente pra marcar voto contra fui eu. Agora, se você me diz, na taxação da blusinha, que o Lula é contra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Apresenta agora, a assessoria pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. A Dani tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Vocês são contra, então vamos lá. Isso foi muito bom, esse corte foi muito bom. E ele não respondeu, viu? Porque eu vi o decurso disso aí, ele não entrou nessa questão. Ele enfatizou, na verdade, que o Lula estava contra e que tem a questão do desequilíbrio do Congresso, papapá. Que também está se tornando um lugar comum retórico dos petistas, né? Tudo que acontece nesse governo é o Congresso, porque ele não consegue governar, é o Congresso, papapá. Ele sempre está jogando para o Congresso. O que é mais ou menos, né? Isso aí
também com muitas ressalvas. Por mais que hoje seja a cadeira presidencial hoje seja de fato muito esvaziada, e a gente não pode dizer que não é esvaziada, é muito esvaziada mesmo. Ainda assim, o presidente tem poder de fazer muitas coisas, pô. Ele poderia, o Kim levantou isso aí, ele poderia vetar. E aí ele veta, lança pro Congresso derrubar o veto e joga a popularidade em cima do Congresso. Ele poderia fazer uma coisa, o Lula, poderia fazer um pronunciamento. Se ele quisesse fazer um pronunciamento sobre a taxa das blusinhas, ele chegava a fazer um pronunciamento nacional e dizia que era contra, eu sou contra, papapá, estou sofrendo pressões do Congresso Nacional, isso e aquilo, papapá, mas não vou arredar pé porque é importante que vocês possam fazer isso. Ele poderia chegar lá, afirmar posição, vetar o que fosse necessário vetar, ir para a rede nacional de TV, fazer um pronunciamento em rede nacional de TV e esperar que a popularidade da medida fosse jogada no colo do Congresso. Eu tenho certeza que se ele fizesse isso, e o que dá a entender também, que o Congresso não teria votado, que as pessoas teriam recuado. Porque o Congresso é muito sensível à raiva do eleitor quando o eleitor se dirige contra ele. E o Lula não fez. E por que não fez? Não fez porque esperava que a taxação caísse no colo do erário público que está estrangulado, né? Depois, por exemplo, a gente vai falar aí do imposto sobre operações financeiras, o IOF, a polêmica que está rolando, e o fato que agora o STF, novamente o STF está atuando como poder moderador, a gente vai comentar um pouco mais desse assunto. Mas o que fica claro aí, o que está assim, denotado, é que ele não fez isso. E ele não fez isso porque ele esperava essa arrecadação. O governo está com dificuldades de arrecadação que são assim de ordem espetacular. Na última live que eu fiz no News, a gente estava falando, foi eu, o Junito França, e tinha eu, o Junito França e o engenheiro Léo. E daí o França falou, olha, pelo que eu conheço, acho que em 2027, 2028 o Brasil não vai ter dinheiro para mais nada. A gente está chegando num estrangulamento fiscal total, estrangulamento de arrecadação total. E tem um arcabouço fiscal. Tem um arcabouço fiscal que é uma medida de transição em relação ao teto de gastos. Então a gente não pode gastar mais. E está tudo amarrado. Os estados estão todos endividados. Os estados brasileiros têm dívidas assim grotescas. Grotescas. E a gente não consegue sair daí de jeito nenhum. Enquanto isso, você vê os super salários do judiciário explodindo. Não estão diminuindo, eles estão subindo cada vez mais. Coisa de aumento assim de 500%, né, os penduricalhos que os desembargadores vão receber. É um negócio assim escandaloso, né? Se for pensar, uma coisa... Enfim. Professor, mas é isso que eu ia perguntar mesmo. Ele fala que foi o Congresso, né? Mas o que o Congresso iria ganhar passando essa pauta tão impopular? Exatamente. Qual que seria a motivação deles de fazer isso, cara? Exatamente. Não, teria até uma, para não dizer que não tinha nada, teria uma motivação que foi o lobby das empresas do varejo no Brasil, que realmente fizeram lobby. As empresas queriam essa taxa, porque obviamente eles estavam numa concorrência muito dura com a China, e todo mundo está perdendo a concorrência com a China. Então houve um lobby. O Congresso é sensível a esse lobby, porque muitos parlamentares ali são representantes de certos interesses ali do capital organizado. Então o lobby existiu, mas o ponto é, o Lula poderia ter enfrentado este lobby se quisesse. Se ele tivesse firmado posição e não arredado posição, e se ele fosse em rede nacional e fizesse um pronunciamento, a popularidade desse cara ia subir. Ele ia ter um ganho de popularidade imediato, porque foi, de todas as ações do governo, foi aquela que derrubou mais a popularidade do governo, né, desse mandato inteiro. É visível isso, as estatísticas saíram depois. Houve pesquisas de opinião depois para saber do governo Lula, e as pesquisas mostraram que a popularidade do cara caiu por conta disso. Então não foi uma coisa simples. Foi muito ruim para o governo, do ponto de vista da imagem dele. Então, se ele fez isso, ele o fez porque precisava de arrecadação, e todo mundo sabe disso. E aí o Lindbergh estava vindo com esse papo, não, porque o Lula estava contra, e tentou, e blá blá blá, e não sei o quê. Mas tentou daquele jeito, né? Eu sou contra, eu estou tentando. A tentativa que não bota força, aí não é uma tentativa, né? Aí é acompliciamento. Bora pro próximo? Vamos, bora lá. Quero ver quando ele vai conseguir a assinatura do. Então eu acho do que é esse aqui. Pô, isso aí é a melhor parte do debate. Cada um gastem como quiser. É uma trocação livre. Eu vou começar com uma pergunta pro Lindbergh. E reforçar, né?
Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC antiprivilégio. Ó. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas, faltam 15. A proposta é muito simples, já expliquei. Nenhuma verba indenizatória para agente político, eu tô deixando, deputado, senador, juiz, promotor, que juiz, promotor, juridicamente é agente político também. Não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor, que você não respondeu, aliás, eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não tava nem aqui. Não, mas o PT votou, seu partido, vocês não são os militantes brabo, forte do PT, tem que defender o posicionamento do partido. Ele só dá uma risadinha, ele tá tranquilo. Essa questão, por que quiser, assinaram antes, é o mesmo texto. E você é o líder agora, e não assinaram agora. Vamos assinar? Mas, O seu é azul. Esqueci um Cara, o Lindbergh é muito engraçado. Ele é engraçado, cara. ele tem uma cara engraçada, né? Esse cara ele é muito faz uma cara... E ele não se... gente boa. Ele é gente boa. O debate foi bom. Ele tava tranquilo. Foi um debate legal. Foi cortês de ver e tal. Olha a carinha dele. E você vê que pegou ele pelo pé, né? Ele tá aí sem saber, tipo, eu respondo que sim, que não. Vamos lá, vamos ver. E ele vai dizer, ó. O seu é azul. Esqueci um ponto. E acaba com férias de 60 dias. Deixa eu Tem contar. pelo azul lá. Eu tenho concordância total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Olha aí. Aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Não dá o troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancada, mas minha tendência eu concordo. É de fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir pra isso. Tá bom? Você levou essa aqui, agora você vai votar no PL também do governo super salário. Super salário, voto. Se cortar mesmo, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto. Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção pra verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Então essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir esses vendo? pra gente assinar. Tá vendo? Isso que é importante. Falou, se comprometeu, irmãozão. Se comprometeu. Ele disse que vai conseguir 15 assinaturas. 15 assinaturas. Ele é líder do PT, pô. A bancada do PT é enorme. Vai sair. E assim, se ele não for mentiroso, né? Espero que não seja. Mas se ele cumprir, pô, isso aí foi genial. Porque assim, no meio de um debate, que foi um debate super cortês, ele jogou essa na mesa ali e o cara disse que vai arranjar as assinaturas, cara. Aí vai sair uma PEC, que é uma baita de uma PEC, porque congela o recebimento dessas verbas indenizatórias para político, porque ele conseguiu convencendo o Lindbergh aí ao vivo. Pô, isso aí é fantástico, o que é muito bom, né? Batam palmas aí no chat pro Kim. O Kim é argiloso. O Kim é argiloso, pô. Isso aí foi... Você tem que ter velocidade de raciocínio e tranquilidade pra você fazer esses movimentos. Porque uma coisa é você debater, você pega o papel e você fica só em cima do papel naquele debate. Isso não foi papel. Isso foi improviso. Foi que improviso, o Lindbergh ele ficou o debate inteiro falando de elites, de privilégios, que ele queria cortar, que era um absurdo. Aí o Kim aproveitou a deixa, né? Ficaria bem feio pro Lindbergh. Dizer, não. E foi engraçado que ele olhou pra cima, você olhou pra câmera. Pô, será que esse cara tá assim? Cadê meu tempo? Aí deu uma risadinha, aí foi, não sei o quê. Aí vinculou ao outro projeto lá do governo. Mas é isso, eu acho que vai sair a PEC do Kim, por super salários, que foi conquistada no debate com o Vilela enfrentando aí o Lindbergh Cardoso, que aceitou. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.